Nas tragédias gregas, o destino frequentemente exerce um papel decisivo na desgraça do herói. Em Macbeth, porém, Shakespeare desloca o centro da tragédia para as escolhas do protagonista. Aqui são as ações de Macbeth que decidem o seu infortúnio. Entre muitos, há um trecho memorável na peça. Trata-se da cena 7 do primeiro ato. Para quem não conhece ou não se lembra do enredo, um breve resumo. Macbeth é um general do rei da Escócia, Duncan. A peça tem início com o retorno heróico de Macbeth de uma guerra. No caminho de volta, ele e outro general, Banquo, encontram 3 bruxas que saúdam Macbeth como Duque de Glamis, de Cawdor e como futuro rei. Macbeth, de fato, já era Duque de Glamis. Em breve seria nomeado de Cawdor, mas ele ainda não sabia da decisão do rei. Muito menos imaginava se tornar um dia um. Macbeth fica lisonjeado enquanto Banquo, cujos descendentes, segundo as bruxas, seriam reis, reage de modo muito diferente. Macbeth percebe que há algo profundamente ambíguo naquela profecia. Pouco depois, chega a se perguntar se aquelas, entre aspas, tentações do sobrenatural são boas ou más. Porém, em vez de rejeitá-las, passa a alimentá-las em sua imaginação. E é nesse momento que começa a sua queda. Mas não nos adiantemos. Vamos analisar o trecho em que Macbeth pondera a ação que está prestes a cometer, ou seja, o assassinato do rei. Bom, como a linguagem pode ser para muitos leitores pouco acessível, eu vou fazer aqui uma paráfrase, ou seja, colocar com as minhas próprias palavras o que está ali no ato, nessa cena. Macbeth raciocina que, se o assassinato pudesse encerrar todas as consequências, se simplesmente bastasse matar o rei para conquistar o trono, sem responder por isso nesta vida nem na outra, ele arriscaria até mesmo a vida eterna. Atenção! Contudo, reconhece que há uma justiça também nesse mundo. Quem derrama sangue frequentemente acaba tendo o próprio sangue derramado. Portanto, em primeiro lugar, Macbeth renuncia à vida eterna e depois considera a questão da lei dos homens. Primeiro a lei de Deus e depois a lei dos homens. E é isso que nós vamos avaliar em seguida. Bom, vamos analisar então agora como um homem chega a perder a sua alma. Na tradição cristã costuma-se distinguir 3 espécies de temor. O primeiro é o temor filial, ou seja, o receio de ofender a quem se ama. É considerado o temor verdadeiramente bom. O segundo é o temor do castigo. Embora imperfeito, pode impedir que alguém de cometer um ato ruim e pouco a pouco conduzi-la a conhecer melhor a verdade. O terceiro é o temor humano, o medo de praticar o bem por receio da opinião da perseguição dos homens. Esse é considerado um temor desordenado. A peça não nos oferece claros sinais de que Macbeth possuísse um verdadeiro temor filial. Pelo contrário, a rapidez com que passa a cogitar o assassinato sugere que a sua ambição já ocupava um lugar importante em sua alma. Afinal, a gente pode considerar, ninguém se torna mal de uma hora para outra. Isso porque o vício forma-se pouco a pouco, mediante pequenos atos que alimentam desejos desordenados e tornam cada vez mais fácil consentir neles. Macbeth teme a justiça divina? Sim. Logo no início desse solilóquio, ele admite que pode colocar em risco a própria salvação. Veja, ele diz, a vida após a morte arriscaríamos. Então, portanto, ele a considera, mas é significativo que ele aceite correr esse risco. Sua ambição pesa bem mais do que esse temor. Também teme os homens, porém, não porque receie fazer o bem e ser condenado por isso. Seu medo é bem mais egoísta. Ele teme sofrer o mesmo crime que pretende cometer, o mesmo castigo. Por isso afirma, aspas, ele está aqui sob dupla salvaguarda. De início, sou parente dele e súdito. 2 razões de força contra esse ato. Depois, sou o hospedeiro que deveria fechar a porta a seus assaltadores.
não levantar contra ele a minha faca. Fecha aspas. Apesar de reconhecer todas essas razões, há algo mais forte do que elas. O próprio Macbeth confessa. Aspas novamente. Esporas não possuo para os flancos picar do meu projeto, mas somente a empolada ambição. Nesse momento, Lady Macbeth entra em cena. Macbeth diz à esposa que não vai matar Duncan. Ela, porém, passa a atacá-lo justamente onde sabe que ele é mais vulnerável na sua coragem. Questiona sua firmeza, a sua honra e até mesmo a sua masculinidade. Depois ela apresenta um plano praticamente ou aparentemente infalível para cometer o crime sem despertar qualquer suspeita. Pouco a pouco, Macbeth cede. À primeira leitura, pode parecer estranho que um homem ouça uma profecia e quase imediatamente passe a cogitar um assassinato. Mas Shakespeare, ao longo da peça, nos dá sinais de que esse tipo de desejo já existia, tratava-se de algo de longa data. Na terceira cena do primeiro ato, logo após Banquo advertir que as bruxas poderiam estar seduzindo-os para o mal, Macbeth afasta-se e começa a refletir sobre aquelas tentações do sobrenatural. Nesse momento, passa a imaginar justamente o assassinato do rei. Mas vale observar um detalhe importante. As bruxas em nenhum momento sugerem que Duncan seja assassinado. Elas se limitam a anunciar que Macbeth será rei, ponto. O rei poderia morrer de inúmeras formas naturais, inclusive. A ideia do assassinato nasce do próprio Macbeth. Enquanto ele está perdido nesses pensamentos, uma pessoa, um outro personagem, dirige a palavra e ele responde: perdão, a minha mente se ocupava com coisas esquecidas. Tudo indica que essas coisas esquecidas eram justamente o pensamento do assassinato, que voltava à sua consciência. Percebe-se assim que Macbeth já havia, provavelmente há longo tempo, consentido interiormente nessa possibilidade antes mesmo de qualquer ação. As bruxas fornecem a ocasião, Lady Macbeth o incentivo, mas a decisão pertence exclusivamente a Macbeth. Não é por acaso que diversos críticos observam que as bruxas desempenham na peça um papel semelhante a de uma tentação demoníaca. E essa leitura se torna ainda mais plausível quando lembramos que o rei James I, para quem a peça Macbeth foi muito provavelmente representada, havia publicado um tratado sobre bruxaria e sobre ação das forças malignas. Bom, chegamos então ao ponto central. O ato de Macbeth é voluntário. E é justamente isso que o torna tão terrível. Vamos agora a uma definição de ato voluntário por Aristóteles, que parece descrever exatamente a situação de Macbeth. Diz o filósofo: aquele ato que depende de nós e que é praticado em plena consciência, não ignorando nem sobre o que é praticado, nem com que instrumento é executado, nem o motivo pelo qual é feito. Nenhum desses elementos pode resultar de acidente ou de coação, diz em A Ética a Nicômaco. É difícil a gente ficar imaginando uma definição que se ajuste tão bem a Macbeth. O general age por ambição, porque assim o quer. É tentado, persuadido, pressionado, mas em nenhum momento coagido. Ele sabe o que faz, conhece os motivos que o movem e conhece as possíveis consequências de seu ato. Estamos, portanto, claramente em um ato de ação voluntária. Shakespeare nos indica, sugere que o mal não começa no punhal, começa muito antes, quando uma tentação encontra uma vontade disposta a acolhê-la. E é por esse motivo que, mais de 4 séculos depois, Macbeth continua sendo um dos maiores estudos da responsabilidade moral já escritos.